Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Neste vídeo, daremos continuidade à resolução das questões de matemática da segunda fase do vestibular 2025 da FUVEST. Os links para as outras partes dessa resolução estão na descrição. Aqui vamos resolver e comentar a terceira questão de matemática da prova. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos começar! O enunciado da terceira questão é o seguinte: após uma proposta de atividade de uma professora que incentivava estudantes de sua turma a explorar, em uma tabela numérica, o pensamento matemático por meio de atividades investigativas, a turma percebeu diversos padrões interessantes. Considere uma tabela com 10 colunas em que os números naturais estão dispostos sequencialmente a partir da primeira linha. Nessa tabela, a professora destacou um retângulo, como mostra a figura. Posteriormente, definiu como S a soma dos elementos do retângulo e D o módulo da diferença do produto dos elementos das diagonais. Para o retângulo destacado, temos, aí ele faz a conta, né, do S da soma, e depois aí do D, o módulo da diferença dos produtos dos elementos das diagonais. Se esse retângulo for deslocado uma coluna para a direita, temos S igual a 50. E se for deslocado uma linha para baixo, teremos S igual a 86. A partir das informações apresentadas, responda. Item A. Se o retângulo destacado da tabela for deslocado n linhas para baixo, qual será o valor de S? Então, vamos começar pelo item A. A gente tem que perceber aqui o seguinte, que a cada deslocamento para baixo, a cada linha deslocada para baixo, os elementos do retângulo destacados devem ser acrescidos de 10. Tá? A cada deslocamento para baixo, precisa somar 10 a cada um dos elementos do retângulo. Então, por exemplo, pegando aí o menor elemento do retângulo destacado, o 6. Se ele for deslocado uma linha para baixo, vai ficar 6 mais 10, igual a 16. Se ele for deslocado duas linhas para baixo, vai ficar 6 mais 20, que é igual a 26, e assim por diante. Tá? Você pode também pegar qualquer um dos outros 4 elementos do retângulo destacado para chegar à mesma conclusão. Então pega, por exemplo, o 17. Se ele for deslocado uma linha para baixo, vai ficar 17 mais 10, que é igual a 27. Se for deslocado duas linhas para baixo, vai ficar 17 mais 20, que vai ser igual a 37. Tá? Então o padrão é esse. A cada deslocamento para baixo, a cada linha deslocada para baixo, o elemento vai ter que ser acrescido de 10. Tá? Então, aqui já dá para perceber o padrão. O padrão aqui é que é necessário somar 10n a cada um dos elementos do retângulo após n deslocamentos para baixo. Tá? Então, aqui a ideia dessa questão era perceber esse padrão. Então, uma vez percebido esse padrão, a gente consegue montar o novo retângulo após n deslocamentos para baixo. Né? Ou seja, após o retângulo ser deslocado n linhas para baixo, tá? Após ele ser deslocado n linhas para baixo, a gente vai ter o seguinte retângulo, em função de n. Vai ficar aí o menor elemento 6 mais 10n, o segundo menor elemento 7 mais 10n, o terceiro menor elemento 16 mais 10n e o maior elemento 17 mais 10n. Feito isso, agora é só fazer a soma pedida, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, fazendo a soma de todos os elementos desse retângulo, a gente vai chegar em 46 mais 40n, tá? E isso responde o item A. Então, eu achei esse aqui um item de nível médio, tá? Uma questão bem interessante, uma questão até original, não exigiu nenhum conhecimento específico, era só uma questão de interpretar corretamente e raciocinar de uma forma estruturada, de forma a anotar esse padrão e chegar na resposta correta, tá? Uma questão boa, uma questão interessante e de nível médio, tá? Item B.
Se o retângulo destacado da tabela for deslocado n linhas para baixo, qual será o valor de D? Então, vamos aqui responder o item B. Para isso, eu vou trazer a tabela do item anterior, tá? A tabela já com os deslocamentos aí após, né, após cada elemento ser deslocado n linhas para baixo, tá? A tabela que está aparecendo aí na tela do item anterior. Bom, de posse dessa tabela, agora é só fazer o cálculo do D conforme está indicado aí pelo enunciado, tá? Então, o que está aparecendo aí na tela, então eu estou fazendo o módulo do produto da diagonal principal, que a gente pode chamar assim, tá? Uma das diagonais, menos o produto aí da diagonal secundária, né? Da outra diagonal. Então, utilizando aí a propriedade distributiva, tá, que está aparecendo aí na tela, o passo a passo, né? Então, a gente fazendo aí a abertura desses parênteses, né, de forma a chegar nos números correspondentes, e depois fazendo a conta, a gente chega que D é igual a módulo de menos 10. Então, módulo de menos 10 é igual a 10. E isso responde o item B. Então, repara o seguinte: se o padrão foi identificado corretamente no item anterior, esse seria um item relativamente simples para ser feito, tá? Daria aí algumas contas, tá? Mas não eram contas muito difíceis, mas era só basicamente seguir o que estava indicado no enunciado para chegar na resposta correta. Mas, saliento isso, aqui era fundamental responder corretamente o item A, tá? Era fundamental achar o padrão que estava sendo mostrado aí nessa questão, tá? Então, achei também esse item de nível médio, tá? Também interessante e de nível médio. Agora vamos ao item C. O enunciado do item C é o seguinte: considere agora que a tabela foi construída com n colunas, sendo n maior ou igual a 2. Qual é o valor de D para um retângulo cujo menor elemento é K, com K diferente de Pn, com P natural? Então vamos resolver o item C. Então aqui, assim como para os itens anteriores, a gente vai ter que reconhecer um padrão de formação, tá? A gente aqui tem que reparar o seguinte: se o menor elemento é o K, o segundo menor elemento, ou seja, o elemento que vai estar à direita do K, vai ser o sucessor, né? Vai ser o K mais 1, dado que aqui a gente está falando de números naturais, né? Então aqui, à direita do K vai ter o K mais 1. Agora, o terceiro menor elemento, ou seja, o elemento que no retângulo está localizado abaixo de K, vai ser dado por K mais N. Porque pensa o seguinte: aqui na tabela fornecida, sempre o elemento que está abaixo do menor elemento é ele somado com 10, né? Então, se o menor elemento aqui no caso for o K, nessa tabela dada aqui no enunciado, o elemento que estaria abaixo seria o K mais 10. Isso porque a tabela fornecida tem 10 colunas, tá? Se essa tabela fornecida tivesse 11 colunas, o elemento abaixo do elemento K seria K mais 11, e assim por diante. Então, com uma tabela que tem n colunas, tá? O elemento abaixo do K vai ser o K mais n, tá? Então, é importante perceber esse padrão. E aí, o maior elemento, ou seja, o elemento que vai estar à direita do K mais n, vai ser o sucessor dele. O sucessor de K mais n vai ser o K mais n mais 1. Então, a gente já pode montar aqui, em função de K e n, o padrão de formação do retângulo, tá? Para uma tabela aqui com n colunas. A gente vai ter que o menor elemento é o elemento K. O segundo menor elemento, o elemento que está à direita do K, vai ser o sucessor dele, vai ser o K mais 1. Abaixo do K vai estar o elemento K mais n, conforme eu acabei de explicar. E à direita do K, o maior elemento, vai ser o sucessor de K mais n, ou seja, K mais n mais 1. Agora, basta fazer o cálculo do valor de D, conforme está aparecendo aí na tela. Então, a gente faz o produto
aqui dos elementos da diagonal principal, de uma das diagonais, que fica k vezes k mais n mais 1, e subtrai o produto dos elementos aqui da diagonal secundária, ou seja, a gente subtrai o k mais 1 vezes k mais n, tudo isso aqui em módulo, né? Então, fazendo aqui a propriedade distributiva, tá? Abrindo aí esses parênteses, a gente vai chegar na expressão que está aparecendo agora aí na tela. Nota que aí tem bastante coisa para cortar, né? Então, o k ao quadrado corta com menos k ao quadrado, o kn corta com menos kn, o k corta com o menos k, até que só vai restar o menos n. Então, o d vai ser igual a menos n em módulo. Ou seja, o módulo de menos n é igual a n, né? Isso resolve aqui o item C. Tá? Um item também que eu considerei aqui de nível médio, tá? De média aqui já indo para difícil, porque aqui o padrão a ser reconhecido é um pouco mais difícil do que o padrão anterior. Tá? Então, uma questão aqui bem legal, uma questão que não exigiu nem o conhecimento de nenhum tópico específico, tá? Exigiu apenas aqui uma boa interpretação e um bom raciocínio lógico para ser resolvida. Tá? Uma questão boa, uma questão bem bacana. E com isso, concluímos a resolução dessa questão. Em caso de dúvidas, sugestões ou críticas, fique à vontade para utilizar a seção dos comentários. Se você gostou, eu vou pedir o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!